Olá, aqui é o professor Alex Enaldo e nesse nosso curso de termologia vamos partir agora para as atividades propostas da parte de Lei Geral das Trocas de Calor. No nosso material é o livro 2, aula 8, na parte de Física 1. Então vamos lá. Primeira questão, considere a mistura de 200 gramas de água pura inicialmente a uma temperatura de 40 graus Celsius, com 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius em um recipiente termicamente isolado de capacidade térmica desprezível. Após decorrido um dado tempo t, onde há equilíbrio térmico, verificou-se que metade do gelo ainda flutuava na água. Sabe-se que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius, enquanto o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Nessas circunstâncias, qual é a temperatura final da mistura no tempo t, medida em Celsius? Bom, ele fala lá em cima que durante esse tempo t ainda restou metade do gelo flutuando na água. E nós sabemos que nesse processo de troca de calor entre a água e o gelo, enquanto o gelo estivesse fundindo, enquanto ainda existia aqui água em estado sólido, a temperatura desse processo se estabiliza a 0 graus Celsius para a pressão atmosférica de 1 atm. Né? Então, não é necessário fazer conta nessa questão, apenas conhecimento teórico, letra B. Segunda questão. Um estudante do ensino médio realizou o seguinte procedimento: pegou uma pequena caixa de isopor com tampa, um termômetro e água. Colocou na caixa 1.200 gramas de água a temperatura ambiente de 20 graus Celsius e logo depois 160 gramas de água a 60 graus Celsius. O estudante ficou monitorando a temperatura até que ela não se alterasse com o tempo. Ele deu aqui o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e disse que a capacidade térmica da caixa de isopor é desprezível. Isso daqui é para dizer que o isopor não vai entrar nas equações da troca de calor que ocorreu aí entre água quente e água fria, vamos dizer assim. Então, assim observou que o valor da temperatura de equilíbrio era. Então vamos lá, né? Quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido tem que ser igual a zero. Bom, então nós temos aí 1.200 gramas de água a temperatura de 20 e temos 160 gramas de água a temperatura de 60. Então quem recebe o calor é a água que está mais fria. Então nós temos aqui 1.200 gramas, calor específico 1, a temperatura variando da temperatura final menos a inicial, que é 20. Quem cedeu o calor era a água mais quente, né? Então massa 160, 1 do calor específico, temperatura final menos temperatura inicial, que é 60. Pronto. E aí nós temos agora a temperatura final como única incógnita nessa equação, resolvendo então a temperatura final aqui fica 24,7 graus Celsius. Letra A. Na terceira questão do Enem, aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Bom, então nessa situação aqui, vamos lá, né? Quantidade de calor da água 1 mais quantidade de calor da água 2 tem que dar igual a zero. Então aqui eu vou dizer, ó, massa 1 vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura. A temperatura final da água tem que ser 30 menos a inicial, e ele disse que essa água aqui, a água quente, ela tem essa temperatura de 70. Não é? A temperatura ideal final tem que ser de 30. Ok? Mais a massa M2 vezes o mesmo calor específico, porque é água, né? Ela também tem que estar na temperatura final ideal de 30, mas ela está inicialmente a 25. Ok? Então, aqui do lado esquerdo nós temos a água quente, fruto do aquecedor solar. Ela vai ceder calor. E aqui nós temos a água fria,
que vai receber calor da água quente. A soma dessas duas quantidades tem que dar zero. Então, fazendo aqui a conta, nós vamos achar, ó, esse C vai poder ser colocado em evidência e cortado com o zero aqui. E aí nós vamos ficar com menos 40 M1 mais 5 M2 igual a zero. Aí vamos ficar com 5 M2 igual a 40 M1. Então, M1 sobre M2 vai ficar igual a 5 sobre 40, que é igual a 1 sobre 8, que é igual a 0,125. Então, essa é a razão entre as águas, 0,125, ok? Entre água quente e água fria. Quarta questão. Em um recipiente adiabático, no qual não ocorrem trocas de calor com o ambiente, colocam-se 800 gramas de gelo a 0 graus Celsius, com 120 gramas de água. Depois de certo tempo, observa-se que há 50 gramas de gelo boiando na água, em equilíbrio térmico. Sendo o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama, a temperatura final da mistura e a temperatura inicial da água serão respectivamente iguais a. Então veja, a temperatura final da mistura tem que ser igual a 0 graus Celsius. Por quê? Porque resta gelo. Se resta gelo boiando, flutuando na água, então a temperatura de equilíbrio acabou sendo a própria temperatura aqui de 0 grau, ok? Bom, e aí nós temos que a quantidade que foi cedido pela água mais a quantidade que foi recebida pelo gelo tem que dar zero, né? Bom, mas nesse processo aconteceu o derretimento de 30 gramas de gelo, então 30 gramas de gelo derreteu. Por que 30? Porque veja, ele começa com 80 e no final tem 30, ou melhor, 50, boiando, flutuando na água. Ele começa com 80, termina com 50. Isso vai dar aqui uma variação de massa, né, que é igual a 30 gramas, que é exatamente a que foi derretida, ou seja, é a que passou pela transformação de fase. E é exatamente essa quantidade que você utiliza para o cálculo do calor latente. Então, vamos lá, né? Nós temos que a quantidade do gelo é de 30 vezes 80, né? Porque aqui é o calor latente, lembre, calor latente ml, né? Isso daqui é somado com o calor sensível que foi dispensado pela água, 120 gramas, vezes 1, vezes 0, porque é a temperatura final, já que restou gelo, menos a temperatura inicial da água. Ok? Isso daqui tudo tem que dar zero. Bom, então fica 2.400 menos 120 temperatura inicial da água igual a zero. Então, a temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. Ok? Então, alternativa letra B. Temperatura final 0 e a temperatura inicial da água 20. Questão número 5. A temperatura T de uma esfera metálica maciça e homogênea varia em função da quantidade de calor Q absorvida por ela. O gráfico representa parcialmente a curva de aquecimento dessa esfera. Bom, em um experimento, essa esfera é aquecida a 340 graus Celsius e então totalmente imersa em uma porção de 400 gramas de água a 25 graus Celsius, contida em um calorímetro
ideal. Sabendo que o calor específico da água líquida é de 1 caloria por grama grau Celsius e considerando que tenha havido troca de calor apenas entre a esfera e a água, é correto afirmar que, após atingido o equilíbrio térmico, o sistema estará a uma temperatura igual a. Bom, então veja, a primeira coisa que a gente tem que determinar aqui é, através do gráfico, a capacidade térmica dessa esfera metálica. Nós sabemos que calor sensível é igual a mCzinho delta θ, mais mCzinho é a capacidade térmica, Czão, né? Então você também pode escrever assim, Q igual a Czão vezes delta θ. Bom, então dá para ver aqui, ó, que a quantidade de calor que foi absorvido daqui para cá é de 500 calorias, né? 1.500 menos 1.000. Então nós temos aqui nessa conta o seguinte, ó, 500 igual a capacidade térmica e a variação de temperatura, né? A variação de temperatura daqui para cá dá para ver que foi de 25 graus Celsius, ok? Então 25. Então a capacidade térmica da esfera é igual a 500 dividido por 25. Isso vai dar 20 calorias por grau Celsius. Ok? Agora, após a imersão, o que é que nós vamos ter? O calor cedido mais o calor recebido vai ter que ser igual a zero. Então, ele diz aqui que nós temos o seguinte, ó, quem vai ceder calor é justamente a esfera, que entra a 340 graus Celsius. Então a gente vai fazer assim, ó, Czão delta θ da esfera mais mc delta θ da água, né, que é quem recebe calor, igual a zero. Nós já calculamos aqui, ó, a capacidade térmica dessa esfera é de 20. A variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial de 340 graus Celsius. Para a água, são 400 gramas de água. Aqui no valor do calor específico. E a variação de temperatura final. E a água inicialmente está a 25 graus Celsius. Pronto, tudo isso aqui, ó, igual a zero. Então, resolvendo essa equação, que tem apenas a temperatura final de equilíbrio aí desse sistema, isso vai dar uma temperatura de 40 graus Celsius. Ok? Então, letra E. Sexta questão. Em um dia muito quente, em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius, o senhor Aldemir pegou um copo com volume de 194 centímetros cúbicos de suco à temperatura ambiente e mergulhou nele 2 cubos de gelo de 15 gramas cada. O gelo estava a menos 4 graus Celsius e fundiu-se por completo. Bom, supondo que o suco tenha o mesmo calor específico e a mesma densidade que a água, e que a troca de calor ocorra somente entre o gelo e o suco, qual a temperatura final do suco do senhor Aldemir? Então ele deu aí o calor específico da água, que é o mesmo do suco, 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, nesse caso, nós vamos ter que ter a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido tem que ser igual a zero. Bom, quem é que cede, né? É a água que vai ser resfriada, né? Ela vai ceder calor, né? Para o gelo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 194, que ele deu aqui, ó, centímetros cúbicos de suco. Calor específico do suco é igual a da água. E a variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, que era ambiente, 30. Pronto. Tudo isso daqui mais vamos lá, agora o que é que nós vamos ter que fazer? Primeiro, aquecer o gelo, né? Então, como são 2 cubos de 15 gramas, então a massa do gelo 30 gramas, né? Calor específico do gelo 0,5.
e a variação de temperatura. O gelo inicialmente está a menos 4 graus. Para ele começar a derreter, né, ele tem que chegar a zero. Então a temperatura final menos a temperatura inicial, menos 4. Né? Tá aqui, ó. Depois disso, mais. Agora tem a parte do derretimento do gelo, que é o que? M do gelo vezes L. Né? Então nós vimos que a massa é 30 e o calor latente de fusão é 80. Mais, agora, toda essa água que foi derretida do gelo, ela sai a 0 grau e ela vai chegar até o valor da temperatura final de equilíbrio. Então, agora é o aquecimento, vamos dizer assim, da água que foi fruto do derretimento do gelo. Então, tem a mesma massa do gelo, 30. Só que agora já é água em estado líquido, então 1 para o calor específico. E aqui, temperatura final, menos 0. Né? Tudo isso aqui é igual a 0. Então, veja que toda essa parte azul aqui, ó, recebeu o calor. E essa parte vermelha aqui é a que cedeu o calor. Ok? Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos achar 224, temperatura final, do outro lado, 3.360. Fazendo essa conta de dividir aqui, vamos já achar 15 graus Celsius. Ok? Então, essa é a temperatura final aí, em que fica esse suco após todo o derretimento do gelo e aquecimento de parte da água que foi fruto do derretimento do gelo. Questão número 7. Clarice colocou em uma xícara 50 ml de café a 80 graus Celsius, 100 ml de leite a 50 graus Celsius e, para cuidar de sua saúde, adoçou com 2 ml de adoçante. Veja que está tudo em mililitros, né? 50 ml de café, 100 ml de leite e 2 ml de adoçante. E o adoçante estava a 20 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do café vale 1 caloria por grama grau Celsius, o do leite vale 0,9 e o do adoçante vale 2. E que a capacidade térmica da xícara é desprezível. Considerando que as densidades do leite, do café e do adoçante são iguais, importante isso aqui, ó. Por quê? Porque nós sabemos que densidade é massa sobre volume. Na equação de trocas de calor, nós vamos precisar da massa. Massa é densidade vezes volume. Então, como todas as densidades são iguais, aqui que ele está dizendo, vamos trabalhar apenas com a informação do volume no lugar da massa. Ok? Que ele já colocou aqui tudo na mesma unidade de medida, 50 ml, 100 ml e aqui 2 ml. Tudo bem? Porque lembre, ó, que é igual a MC delta θ, não é isso? Só que você também pode escrever assim, no lugar de M, densidade vezes volume, vezes C vezes delta θ. Quando a densidade é igual em todos os elementos, ela pode ser cortada, né? Pode ser colocada em evidência e cortada, e aí você vai trabalhar apenas com o valor do volume na equação. Tudo bem? Bom, então, e que a perda de calor para a atmosfera é desprezível. Depois de atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final da bebida de Clarice em graus Celsius estava entre, essa parte aqui é repetição, né, do texto de cima. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui nessa questão 7? Primeiro, como a gente pode trabalhar diretamente com os volumes, já que as densidades são iguais, vamos começar pelo café, 50 vezes calor específico 1, temperatura final do café, menos a inicial, que é 80. Bom, depois, mais 100, que é a quantidade ali de leite, em volume, né? Vezes 0,9, o calor específico dele, vezes a variação de temperatura. Final menos, ele começa com 50. Né? Depois, nós temos ali o adoçante, né? Que são 2 ml. Então, aqui está o volume já colocado aqui, ó. 2 é o valor do calor específico e a variação de temperatura começou com 20 até a temperatura final de equilíbrio, né? Tudo isso aqui igual a 0. Então veja que nós temos aqui café
temos leite e temos adoçante. Pronto. Então, veja que esse de cada frente é a quantidade de calor cedido. Esses dois aqui compõem a quantidade de calor recebido. E essas duas quantidades somadas tem que dar zero. Ok? Então, nessa sétima questão aí, resolvendo depois que a gente sai multiplicando e isolando tudo, fica 144, temperatura final, igual a 8.580. Então, a temperatura final igual a 59,6 graus Celsius. Então, ela está entre 55 e 64,9 graus Celsius. Ok? Então, letra C. Questão número 8. Duas amostras de massas iguais, uma de ferro e uma de alumínio, recebem a mesma quantidade de calor que. Então, nós podemos dizer que a quantidade recebida pelo alumínio foi igual à quantidade de calor recebida pelo ferro. Sabendo que o calor específico do ferro vale 0,2 calorias por grama grau Celsius, que o calor específico do alumínio vale 0,22 calorias por grama grau Celsius, e a temperatura de amostra do ferro se elevou em 200 graus Celsius. Então, se elevou em é a mesma coisa que falar que a variação de temperatura do ferro foi igual a 200 graus Celsius. Ok? Então, após receber a quantidade de calor Q, qual foi a variação da temperatura da amostra de alumínio após receber a mesma quantidade de calor? Bom, você pode colocar aqui, ó, para o alumínio, então, foi massa do alumínio, 0,22. Ele fala aqui que as amostras têm massas iguais, né? E aqui variação do alumínio. Variação de temperatura do alumínio. Do outro lado, a mesma massa, só que em ferro, para um coeficiente de 0,11, né, um calor específico de 0,11, e aqui a variação de temperatura do ferro, que foi 200. Então, cortando-se aqui esse M com esse de cá, a variação de temperatura do alumínio foi de 100 graus Celsius. É claro, né, não era nem necessário fazer essa conta, se eles receberam a mesma quantidade de calor. E o alumínio tem um dobro, observe, 0,22 é o dobro de 0,11. Né? Se ele tem o dobro do calor específico, é porque ele tem também o dobro de dificuldade de mudar de temperatura. Então, se a temperatura do ferro foi, no final, 200, duas vezes menor do que isso, já que ele tem o dobro de dificuldade, seria 100, né? Daria para fazer mentalmente, só conhecendo o conceito. Ok? Bom, questão 9. Um buffet foi contratado para servir 100 convidados em um evento. Entre os itens do cardápio constava água a 10 graus Celsius. Sabendo que o buffet tinha em seu estoque 30 litros de água a 25 graus Celsius, determine a quantidade de gelo em quilogramas a 0 graus Celsius necessária para obter água a temperatura de 10 graus Celsius. E assinale a alternativa correta. Considere que a água e o gelo estão em um sistema isolado. Aí ele deu a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, calor de fusão do gelo, 80 calorias por grama grau Celsius, calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Bom, trabalhar com água, como eu sempre falo para vocês, não é fácil, porque você sabe que 30 litros de água é igual a 30 quilogramas de água. E isso aqui vai dar igual a 30.000 gramas de água. Né? Tive que converter para grama porque todas as informações aqui carregam grama, né? Na sua determinação. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido tem que ser igual a zero.
Quem cede o calor é a água que está a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius e ela tem que chegar no final a 10, não é isso? Então nós temos aqui, ó, uma massa de 30.000, calor específico 1, temperatura final tem que ser 10 e a inicial era 25. Para isso, nós vamos ter que derreter gelo, então massa do gelo vezes 80, né? Lembre-se que isso aqui, ó, é calor latente, então é massa vezes o calor latente, e depois toda a água que foi derretida desse gelo, ela tem que subir de 0 grau, porque quando ela derrete ela chega a 0, né? Quando a água, assim que ela sai do gelo, do estado sólido para o líquido, ela fica a 0, mas ela tem que subir a 10. Então, M, C agora é 1, porque já é água líquida, e a temperatura final tem que ser 10, e a inicial ela partiu do 0, porque foi fruto do gelo derretido. Então, tudo isso aqui é igual a 0. Então, ó, calor cedido é essa quantidade aqui. Calor recebido é toda essa quantidade daqui. A do gelo que derreteu e a da água, fruto do derretimento do gelo que teve que aquecer até 10 graus. Ok? Então o fluxo do calor está assim, ó, do mais quente para o mais frio, até atingir a temperatura de equilíbrio térmico. Bom, fazendo essa conta aqui, nós vamos achar menos 450.000 mais 90 massa do gelo igual a 0. Então, massa do gelo igual a 5.000, né? Vai passar para o outro lado, dividir, vai dar 5.000 gramas igual a 5 quilogramas. Ok? Então, a alternativa aí, letra D. Ok? 5 quilogramas, então. Bom. Questão número 10. Em um calorímetro de capacidade 44 calorias por grau Celsius, inicialmente a 24 graus Celsius, colocam-se 10 kg de gelo a 0 graus Celsius e 74 gramas de água a 90 graus Celsius. Calcule em graus Celsius a temperatura de equilíbrio do calorímetro. Ele aí dá o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo, aí, que é 80 calorias por grama. Bom, primeiro, para você derreter toda essa massa, o calor latente fornecido para essa quantidade aí de gelo, já que ele tem 10 kg de gelo, ele tem 10.000 gramas de gelo, né? E isso vezes o calor latente de fusão. Então você precisa fornecer para o gelo 800.000 calorias, né? Então aqui, ó, nós temos 10.000 gramas, aqui 80 calorias por grama, então temos que fornecer aí 800.000 calorias ou 800 quilocalorias. Você precisa fornecer isso para derreter o gelo todo. Agora vamos ver quanto pode fornecer os outros materiais. Então vamos ver aqui a água. Bom, o calor sensível para que essa água chegue a 0 grau, né, é de quanto? MC delta θ. Então, a massa é de 74. Aqui. Calor específico 1. Temperatura final 0. Inicial 90. Então, isso daqui vai dar menos 6.660 calorias. Né? Bom, por outro lado, o calorímetro ele pode fornecer quanto para chegar até 0? Então, o calorímetro ele pode fornecer,
foi dada aqui a capacidade térmica dele, né, 44, e a variação de temperatura 0, final, menos 24. Então ele pode fornecer menos 1056 calorias, né? Bem, se você somar essas duas quantidades aqui, a quantidade total de calor que pode ser fornecido tanto pela água quanto pelo calorímetro, né, vai ser igual a, se você somar aqui, né, ele pode perder um total de 7.716 calorias. Ok? Então, esse é o total de calor que pode ser fornecido. O menos é justamente significando dizer que houve perda de calor por parte da água e do calorímetro. Né? Só que para derreter o gelo, você precisa de uma quantidade maior. Né? Você precisa de uma quantidade de 800 mil calorias. Né? Então, não é possível. Não vai ser possível derreter esse gelo todo, mesmo fornecendo toda a energia que a água pode fornecer e o calorímetro. Porque, veja, nós temos 10 kg de gelo, então são 10.000 gramas de gelo, né? 10 a terceira grama, e 80 calorias por grama. Então, fazendo essa conta aqui, ó, nós vamos ter um total de 5 zeros, né? 800 mil calorias você tem que fornecer, ou 800 quilocalorias, para derreter esse gelo todo. Só que você só tem uma pequena massa de água, 74 gramas, né? Aqui, ó, 74 gramas. O calor específico, 1 caloria por grau Celsius. E para chegar até 0 grau, né? Para que essa água entre em equilíbrio ali com o gelo, ela pode fornecer, se a gente multiplicasse aqui, né? Vamos fazer aqui conferir aqui essa multiplicação, 74 vezes 90, então exatamente 6.660 é o valor que pode ser fornecido pela água. Além disso, tem o valor do calorímetro, né? Que ele já deu ali uma capacidade térmica de 44 calorias por grau Celsius. E inicialmente estava na temperatura de 24, então ele também só pode fornecer 24 vezes 44, então menos, ele pode perder então até 1056 calorias. Então os dois juntos podem fornecer apenas 7.716. Eles podem perder para o gelo apenas cerca de 7,7 quilocalorias, não é isso? Muito pouco, já que você precisa de 800 quilocalorias para derreter o gelo todo. Significa dizer que ainda resta então, devido a essa diferença absurda aqui do que pode ser fornecido para derreter o gelo e de tudo que ele precisa, então significa dizer que resta gelo. Se resta gelo, não pode ser derretido, a temperatura final só pode ser de 0 graus Celsius. Ok? Então, aqui, ó, letra A. Ok? Então, aqui nós terminamos toda essa parte aí das atividades propostas de trocas de calor. Obrigado e até a próxima.